E se eu te dissesse que pode ter existido um mundo inteiro antes de Adão? Entre Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis 1, 2, pode haver um dos maiores mistérios da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui temos uma criação perfeita, feita por Deus. E a terra era sem forma e vazia. Mas espera, se Deus não cria nada em caos, o que aconteceu entre esses dois versículos? É aqui que surge o que alguns teólogos chamam de a teoria do hiato. A ideia de que houve um intervalo de tempo indefinido entre o versículo 1 e o 2. Quem poderia estar na terra antes de Adão? Segundo essa linha de interpretação, primeiro, Lúcifer e os anjos. A terra original poderia ter sido um domínio angelical, com Lúcifer governando antes de sua queda. Referências como Ezequiel 28 e Isaías 14 são associadas a esse evento. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Tu eras querubim ungido da guarda. Êxodo 28, 12 e 15. À primeira vista, o capítulo está falando do rei de Tiro. Mas a descrição ultrapassa um ser humano comum. E é aí que muitos estudiosos veem um duplo nível na profecia. Interpretação 1. Apenas um rei humano. Alguns teólogos entendem que é uma linguagem poética exagerada, comum em profecias contra reis orgulhosos. Interpretação 2. Rei terreno. Plais poder espiritual por trás. Outros veem algo parecido com o que acontece em Isaías 14. Rei da Babilônia. Queda de Lúcifer. A ideia é, o texto começa falando do rei de Tiro, mas passa a revelar o ser espiritual por trás do orgulho, Satanás, elementos que apontam para Lúcifer. Quem defende essa leitura observa, selo da perfeição, algo além de um homem comum, no Éden, jardim de Deus, antes da queda da humanidade. Querubim ungido da guarda, posição angelical elevada, perfeito nos teus caminhos, até que se achou iniquidade, origem do pecado no mundo espiritual. Isso encaixa com a ideia de que Lúcifer não foi criado mal, mas caiu por causa do orgulho. Conexão com a teoria do hiato. Se Ezequiel 28 estiver descrevendo Lúcifer, ele tinha posição de governo. Estava ligado ao Éden de Deus, não necessariamente o Éden de Adão. Sua queda trouxe juízo. Daí surge a hipótese de que esse juízo poderia estar ligado ao estado da terra em Gênesis 1, 2. Ponto de equilíbrio importante. Nem todos os estudiosos concordam que Ezequiel 28 fala de Lúcifer diretamente. Mas mesmo os que discordam admitem que o texto revela o padrão do orgulho que levou à queda, algo que combina com o caráter de Satanás revelado em outras partes da Bíblia. A teoria de uma civilização pré-adâmica. A proposta é que antes de Adão, teria existido na Terra uma forma de vida inteligente, ligada à primeira criação de Gênesis 1:1. Não seria a humanidade como conhecemos, mas seres que teriam vivido antes do juízo que deixou a Terra sem forma e vazia. Gênesis 1:2. De onde vem essa ideia? Ela surge da tentativa de responder 3 perguntas. 1. Porque a Terra aparece em estado de caos em Gênesis 1:2. 2. Como explicar eras geológicas e fósseis. 3. Por que Satanás já está ativo em Gênesis 3? A resposta proposta por alguns. Houve uma criação anterior, houve uma queda, houve um juízo, depois veio a restauração para a raça adâmica. Quem seriam esses seres? Alguns teólogos especulativos chamam de homens sem alma eterna, ou seres humanoides. A ideia é que tinham vida biológica, tinham organização, mas não eram portadores da imagem eterna de Deus, como Adão. Isso é importante, é inferência teológica, não afirmação direta da Bíblia. Argumentos usados pelos defensores. Primeiro, Jeremias 4:23. Olhei para a terra e eis que era sem forma e vazia. A mesma expressão de Gênesis 1:2 aparece num contexto de juízo, não de criação. 2. Registro fóssil.
extinções em massa e criaturas desaparecidas são associadas a um mundo anterior. 3 trevas sobre a face do abismo. Havia trevas na Bíblia, muitas vezes simbolizam juízo. Mas aqui entra o equilíbrio. A visão majoritária do cristianismo ensina: Adão é o primeiro homem, 1 Coríntios 15:45. Por um homem entrou o pecado, Romanos 5:12. A morte veio por Adão. Se existisse uma humanidade anterior com pecado, isso criaria tensões com esses textos. Por isso, muitos veem a teoria como hipótese, não doutrina. O que isso realmente mostra? Mesmo que alguém não aceite a civilização pré-adâmica, o ponto central permanece. O mal já existia antes do Éden. A queda começou no mundo espiritual. Deus é Deus de juízo e restauração. Se houve um mundo antes de Adão, ele caiu. O nosso também caiu. Mas em ambos os casos, Deus entrou com restauração. E diante de tudo isso, percebemos que existem 2 principais linhas de interpretação sobre o início de Gênesis. A primeira entende que Gênesis 1 mostra apenas o começo da criação e que a terra, sem forma e vazia, era somente o estado inicial antes da organização feita por Deus. A segunda, chamada teoria do hiato, sugere que pode ter havido um intervalo entre Gênesis 1:1 e 1:2, possivelmente ligado à queda de Lúcifer e a um juízo que deixou a terra em caos, seguido por uma restauração divina. Além disso, alguns teólogos dentro dessa linha levantam a hipótese de que poderia ter existido outro tipo de seres antes de Adão. Não a humanidade como conhecemos, mas uma forma de vida anterior à raça adâmica. Mas é importante lembrar, isso é campo de estudo e hipótese teológica, não um ensino bíblico declarado de forma direta. E acima de qualquer teoria, uma verdade permanece: Deus é soberano. A rebelião sempre traz queda, e Deus sempre tem um plano de restauração. A Bíblia não foi escrita apenas para responder curiosidades, mas para revelar redenção. E toda a história, visível e invisível, aponta para Cristo. O viver é Cristo. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, escreva um comentário, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para continuar crescendo na palavra. Pastor Carlos Henrique.